Você já parou para pensar que talvez os deuses que conhecemos não fossem realmente deuses? Uma teoria antiga chamada evemerismo propõe que, no fundo, esses seres mitológicos eram, na verdade, figuras humanas, talvez grandes heróis, reis ou conquistadores, cujas histórias foram tão glorificadas ao longo do tempo que foram transformadas em lendas divinas. Essa ideia, que pode parecer surpreendente ou até absurda para muitos, tem raízes muito profundas na história da humanidade. O conceito de evemerismo vem de Evêmero, um pensador grego do século IV a.C., que causou um verdadeiro rebuliço ao apresentar suas teorias sobre os deuses. Seu trabalho, chamado História Sagrada, era uma ficção filosófica que narrava a jornada de marinheiros que, ao navegar pelo Mar Vermelho, chegavam a uma ilha próxima à costa da Arábia, chamada Pancaia. Lá, os navegantes descobrem um templo dedicado a Zeus, o deus supremo da mitologia grega. Dentro desse templo, encontra-se um monumento de ouro com registros que detalham o nascimento, feitos e a morte de 3 figuras históricas, Urano, Cronos e Zeus. Porém, surpreendentemente, esses 3 deuses não eram imortais nem sobrenaturais. Pelo contrário, eram reis humanos, cujas conquistas e feitos foram ao longo do tempo exagerados e transformados em mitos para eternizar suas memórias. De acordo com Evêmero, a origem dos deuses não seria sobrenatural, mas humana. Eles seriam homens extraordinários que, devido às suas ações e impacto nas sociedades que lideravam, passaram a ser reverenciados e, com o tempo, elevados ao status de deuses. Ou seja, eles existiram, mas não eram deuses. Essa teoria não é nova nem exclusiva dos gregos. Textos judaicos e cristãos também compartilham ideias semelhantes, sugerindo que certos deuses, ou figuras com status divino, eram, na verdade, pessoas com poderosos legados humanos. E, surpreendentemente, algumas dessas histórias remontam a épocas anteriores a Evêmero, como registros no século VII a.C., que afirmam que Zeus, por exemplo, não era uma divindade imortal, mas sim um rei mortal que teve sua tumba visitada por muitos, com alguns afirmando até ter encontrado o seu corpo enterrado em Creta. O que é fascinante nesse contexto é que, embora essas ideias sejam frequentemente desacreditadas ou desconsideradas, elas têm uma relação profunda com a forma como as sociedades antigas e até mesmo as modernas lidam com o conceito de divindade. O que sabemos, e o que muitos estudiosos ainda debatem, é que as histórias sobre os deuses sempre tiveram um propósito muito mais humano do que divino, sendo usadas para explicar as origens de sociedades, cultos e religiões. Mas como isso se conecta ao nosso entendimento contemporâneo sobre figuras como Jesus de Nazaré? Como essas teorias antigas se entrelaçam com o estudo moderno sobre o cristianismo? E, ainda mais intrigante, será que essa ideia de deuses humanos pode explicar as origens de todas as crenças espirituais que temos até hoje? Vamos explorar isso agora. Em um contexto de intenso contato entre judeus e gregos no período de transição do primeiro século a.C., surge uma obra surpreendente que lança luz sobre a formação das crenças sobre os deuses. O Livro da Sabedoria de Salomão, encontrado nas versões católicas da Bíblia, mas ausente nas protestantes, é um exemplo de como as ideias sobre os deuses estavam sendo repensadas no mundo antigo. Este livro não apenas expõe a sabedoria de Salomão, mas também traz uma polêmica direta contra as crenças gregas, especialmente a adoração aos ídolos. O que muitos chamam de deuses, Salomão os via como figuras humanas que, por meio da memória e da veneração, foram elevadas a uma divindade. O capítulo 14 do livro, por exemplo, descreve de forma eloquente como o culto aos ídolos foi gestado. A história começa com um pai devastado pela morte precoce de seu filho, que decide criar uma imagem de sua figura perdida. Não só isso, ele manda instituir rituais e mistérios em sua honra. Essa prática, inicialmente um ato de luto e memória, se espalha e é reforçada com o tempo, tornando-se uma tradição legal e cultural. Aos poucos, o que começou como uma homenagem pessoal transforma-se em um culto institucionalizado, com o povo todo venerando a imagem do falecido como se fosse uma divindade. Esse é o cerne do evemerismo,
O que começava como uma memória de um ser humano extraordinário, através da adoração popular, gradualmente se transformava em um deus. Aqueles que eram venerados não tinham poderes sobrenaturais, mas sim um impacto tão grande na vida de uma nação que suas histórias passaram a ser mitificadas e suas imagens cultuadas. É fascinante perceber como os deuses da antiguidade, muitas vezes representados por estátuas e templos, nada mais eram do que figuras históricas que, ao longo do tempo, se tornaram objetos de adoração. Essa interpretação não foi exclusiva dos gregos. Quando os judeus e mais tarde os cristãos confrontaram as religiões pagãs, usaram a mesma lógica para criticar os outros cultos. Por exemplo, no século III d.C., o teólogo Cipriano de Cartago fez uma crítica contundente ao culto aos ídolos, afirmando que aqueles que eram adorados pelas multidões não eram deuses, mas antigos reis humanos que, por sua grandeza, se tornaram objetos de veneração. Cipriano explicou que esses reis, após a morte, eram lembrados não apenas por suas conquistas, mas por suas imagens esculpidas e templos erigidos em sua homenagem. Rituais e sacrifícios eram feitos e festivais se formaram em honra a eles. Com o tempo, essas práticas, inicialmente pessoais, foram adotadas pela coletividade, tornando-se rituais sagrados. O que começa como uma reação ao luto ou até mesmo como um desejo de manter viva a memória de um governante, transformava-se em algo muito mais profundo, enraizado na identidade cultural e religiosa de um povo. Mas o ponto mais intrigante é que essa lógica do efemerismo acabou sendo usada contra os próprios judeus e cristãos. Cipriano também usou a história da tumba de Zeus em Creta como argumento, sugerindo que, se Zeus era apenas um homem mortal, então os outros deuses não tinham mais razão para serem adorados. E, ironicamente, esse próprio argumento que os cristãos usaram para criticar os cultos pagãos acabaria sendo usado contra Jesus e sua divindade. A ideia de que figuras humanas poderiam se tornar deuses através da força da memória coletiva e do culto se tornou uma questão central no debate sobre monoteísmo versus politeísmo. Essa reinterpretação das figuras divinas não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma reflexão profunda sobre a natureza da adoração e o poder da memória coletiva. As crenças que moldaram as religiões antigas continuam a influenciar a maneira como pensamos sobre o divino até hoje. De onde vem a necessidade humana de adorar? E por que certas figuras históricas se tornam tão grandes em nossas mentes que suas imagens são, com o tempo, tratadas como deuses imortais? Antes de adentrarmos mais fundo na análise da tese efemerista, vale a pena dar uma olhada sobre como essa teoria é vista hoje nos estudos das religiões e mitologias. Afinal, será que ela realmente faz sentido ao tentarmos entender a origem e o funcionamento dos mitos? A teoria do efemerismo, que sugere que os deuses de muitas culturas podem ter origem em figuras históricas, é uma ideia fascinante e que, em certos casos, parece ser bem fundamentada. É inegável que muitas figuras históricas, personagens reais, foram elevadas ao status de deuses ao longo da história. Algumas dessas pessoas, em vida, já foram tratadas como divindades. Um exemplo claro disso pode ser visto em Tião de Seracus, um tirano da antiga Sicília, que foi divinizado enquanto ainda estava governando. O mesmo ocorreu com os reis Ptolomeus do Egito, que eram de origem grega, mas adotaram costumes egípcios antigos. Eles, assim como os faraós antes deles, passaram a ser adorados como deuses durante o seu reinado. Já no Império Romano, muitos imperadores também foram elevados a esse status, como o famoso Júlio César, que foi divinizado após sua morte. A prática de divinizar figuras históricas, portanto, não se limitou apenas ao contexto grego e romano. Ela aparece em várias culturas e em diferentes períodos da história. O culto aos ancestrais e a adoração dos antepassados também estão conectados a essa ideia de divinização de figuras humanas que, ao longo do tempo, ganham status de entidades sobrenaturais. No entanto, aqui surge uma questão crucial. Isso significa que todos os deuses de todas as culturas surgiram de figuras históricas?
Zeus, por exemplo, pode ter tido como origem um culto a um rei grego, mas isso não pode ser afirmado com certeza. A maior parte dos deuses das figuras mitológicas carece de evidências históricas concretas que confirmem uma origem em uma pessoa real. Além disso, mesmo que todos os deuses tivessem se originado a partir de uma figura histórica, uma espécie de memória e engrandecimento de um ser humano excepcional, isso não seria suficiente para explicar o desenvolvimento posterior dos mitos e cultos. O efemerismo pode até ajudar a entender a origem de um personagem, mas não explica o crescimento e a complexidade das lendas que surgem sobre essa figura. Tampouco a maneira como esses mitos se transformam com o tempo. O culto a esses deuses, as lendas que se acumulam e a maneira como as histórias se misturam entre si ao longo dos séculos ultrapassam a mera identificação de uma origem histórica. A mitologia e o desenvolvimento de cultos têm uma especificidade que vai além da simples conexão com um personagem real. Cada mito é um complexo de histórias, rituais e símbolos que se entrelaçam, que evoluem e se modificam conforme o tempo passa e a cultura muda. Como mencionado, o efemerismo não pode ser considerado uma chave universal e definitiva para explicar a mitologia. Para compreendermos realmente o significado dos mitos, precisamos de uma variedade de abordagens psicológicas, antropológicas, históricas e sociais. Essas múltiplas perspectivas são essenciais para entender o papel dos mitos nas culturas ao longo do tempo. Agora, voltando ao ponto em que estávamos, que é como o efemerismo foi usado, em muitos casos como um argumento contra algumas das afirmações do cristianismo. A questão que surge é a seguinte: hoje, a maioria dos estudiosos do cristianismo antigo, que se dedicam a investigar o famoso tema do Jesus histórico, acredita que Jesus de Nazaré realmente existiu. A maior parte desses historiadores não depende de fé ou de tradições religiosas para chegar a essa conclusão, mas sim de documentos históricos e metodologias da história. Até aqui, tudo bem. É um ponto aceito por muitos. Os apologistas cristãos antigos também acreditavam que Jesus existia, mas eles iam além. Acreditavam que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, e que ele demonstrou seu poder divino por meio de milagres, profecias e outros feitos extraordinários. Esse é exatamente o ponto que muitos historiadores hoje colocam em dúvida. Será que esses feitos espetaculares atribuídos a Jesus não seriam uma elaboração posterior resultante da veneração que essa figura histórica gerou entre seus seguidores? Uma hipótese histórica amplamente discutida entre os estudiosos é a seguinte: Jesus viveu em um contexto de grande expectativa messiânica, em um momento onde os judeus aguardavam ansiosamente pela chegada do Messias, o libertador e redentor. Alguns dos seguidores de Jesus acreditavam que ele era de fato esse Messias, mas o problema surge quando Jesus é executado, algo que não se encaixava nas expectativas messiânicas comuns. A morte de Jesus gerou uma crise entre seus seguidores. Muitos abandonaram a ideia de que ele fosse o Messias, mas outros permaneceram fiéis, acreditando que a morte não era o fim e que ele havia ressuscitado. A partir daí, gradualmente, as histórias associadas a Jesus foram ficando cada vez mais extraordinárias, como uma forma de exaltar sua memória. E com o tempo, alguns começaram a acreditar que Jesus não era apenas um homem excepcional, mas o próprio Deus encarnado. Reaproveitando as palavras da sabedoria de Salomão, os cristãos começaram a honrar Jesus como Deus, aquele que antes era apenas um homem morto. Ou, como disse Cipriano de Cartago, os ritos relacionados à memória de Jesus se tornaram sagrados para as gerações futuras, mesmo que inicialmente tivessem sido adotados como um simples consolo para seus seguidores. É claro que existem muitas outras abordagens sobre essa questão, mas é fascinante perceber como alguns aspectos da teoria do efemerismo, que foi inicialmente utilizada por judeus e cristãos contra os deuses gregos, hoje também estão sendo aplicados para questionar algumas ideias tradicionais sobre a divindade de Jesus. Então, o que você pensa sobre isso? Será que o efemerismo pode ser útil para entender a origem dos deuses ou ele falha,
ao tentar explicar a complexidade das crenças religiosas? Deixe seu comentário abaixo. E se você se interessa pela história das religiões, confira o e-book As Mil Faces do Criador, uma história sobre a intrincada tapeçaria da interpretação humana sobre o divino. Tenho certeza de que você vai gostar. Gratidão por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!